Olá pessoal, bom, vamos começar então uma aula hoje sobre dilatação térmica, ok? Prosseguindo com o nosso conteúdo aí. Bom, a dilatação térmica, né, ela é observada principalmente nos metais, né? Então o que ocorre? Devido ao aumento de temperatura, né, a gente vai ter os metais aí variando o seu comprimento, né? No caso, dependendo do formato geométrico que esse metal tiver, né? Pode ser uma chapa de alumínio, então o que vai variar vai ser a área. Ela pode ser um sólido geométrico, então o que vai variar vai ser o seu volume, né? Entre outros. Então esse fenômeno ele é comumente observado em metais, né? Nós vamos dar mais ênfase nessa parte, tá ok? Não que isso não aconteça com outros materiais, acontece, tá bom? Mas nas questões de físicas o que são mais abordados aí são os metais, ok? Então a gente vai verificar 3 tipos de dilatação. Tá bom, então vamos lá. Nós temos uma dilatação que é a linear. Nós temos uma dilatação que é a superficial. E nós temos uma dilatação que é a dilatação volumétrica. Beleza. A gente pode, então, perceber que a nossa dilatação, né, ela depende da nossa temperatura, né, depende da temperatura. Ela depende também do coeficiente de dilatação linear. O que é esse cara? O coeficiente de dilatação linear, ele é um valor, né, que serve para a gente poder verificar se aquele elemento, né, aquele material, ele tem uma grande capacidade de dilatação ou não, tá ok? Então, dependendo do valor informado, a gente vai ver se esse metal, se esse material, ele é um cara que dilata muito ou se ele é um cara que sofre pouca dilatação, perfeito? Então, a partir desses conceitos, né, a gente pode delinear aqui como é que vai ser uma fórmula para a gente poder calcular a dilatação linear. Bom, a dilatação linear, né, vamos fazer um desenho aqui, ó. Se eu tenho uma barra de ferro, né? Uma barra de ferro. E aí, essa barra de ferro, ela tem um comprimento que eu vou chamar de comprimento inicial, que é o meu L0. Bom, devido ao aquecimento que eu posso submeter essa barra, o comprimento dela aumenta, ok? Então, quando ela for aquecida. Dessa forma, ela vai ter um comprimento final diferente, beleza? Um L final. Essa parcela aqui que aumentou da nossa barra é a minha variação de comprimento, certo? É o meu ΔL. Muito bem, né? Vamos dar uma grifada nessa areazinha aqui, que dilatou, ok? Meu ΔL. Perfeito. Nós percebemos aqui que a dilatação linear, ela ocorre em uma dimensão. Como assim, Tarsis, em uma dimensão? É porque o sentido de dilatação dessa barra é nesse sentido. Ah, Tarsis, mas com relação ao comprimento, né? Porque essa barra, se a gente for ver, ela pode ser vista, né? Esse aqui é o sentido de dilatação, né? Ela pode ser vista assim, ó. Certo? Então, além de comprimento aqui, ó, além de comprimento, essa barra também tem uma espessura e ela também tem uma altura, ok? Só que a espessura da nossa barra é muito pequena e a largura também, né, a altura dela aqui, a espessura e a altura são dimensões muito pequenas com relação ao comprimento, né? A gente percebe que uma barra, o comprimento dela, por exemplo, é 6 metros, 7 metros. Mas, às vezes, o comprimento, a espessura dela é tipo 1 centímetro, 2 centímetros. Então, essas dimensões aqui, elas são desprezíveis, ok? Então, a gente considera apenas uma dimensão, que no caso vai ser o comprimento da nossa barra, ok? Beleza.
Sabendo desses conceitos, a gente pode botar aqui que a fórmula para a gente poder calcular a variação do comprimento, né, esse ΔL aqui é L0 vezes alfa vezes a variação de temperatura, Δθ, ok? Onde, quem que é o alfa? Alfa é o meu coeficiente de dilatação linear, ok? Linear, essa é a palavra importante, beleza? Então, esse aqui é a minha fórmula, tá? Nós podemos encontrar essa fórmula aqui escrita de uma outra maneira nos livros, tá bom? Então, nós temos essa primeira apresentação dessa fórmula, ok? E aí a gente pode fazer o seguinte, ó, ΔL é L final menos L inicial. Então, nós temos que L final é L0, que é negativo, passa para lá positivo, né? Esse termo aqui continua sendo um termo positivo. Vamos deixar agora o L0 em evidência, ok? Então, nós vamos colocar aqui, ó, L0 que multiplica 1 mais alfa Δθ. Muito bem. Então, essa daqui é uma segunda maneira, né, que você pode encontrar aí, né, de fórmula. Então, essas duas, tá bom? São a mesma fórmula, você escolhe qual que você vai usar, tá bom? Não tem regra, não se restringe a isso, beleza? Você pode encontrar essa fórmula de dilatação dessa forma ou dessa aqui. Muito bem. Bom, a superficial, né, nós vamos ter, então, uma variação de área agora, beleza? Então, nós vamos botar aqui, ó, era ΔL, que corresponde à variação de comprimento, agora nós vamos ter variação de área, né? Eu vou fazer um desenho aqui, esquematizando como é que seria isso. Então, aqui nós temos uma chapa, né? Ela possui uma área inicial, que eu vou chamar de S0, e aí, devido à dilatação, ela assume, né, esse formato aqui. E esse aqui vai ser a área final. Essa quantidade, né, de área no qual ocorreu o aumento aqui, eu vou chamar de ΔS, ou seja, variação de área. Então, esse aqui vai ser o meu ΔS. Muito bem, tá aqui nosso ΔS, né? Então, o ΔS é calculado assim, ó, S0 vezes um beta vezes o Δθ, ok? E quem que é o beta? O beta, ele é o coeficiente de dilatação superficial, né? Superfície nos remete a áreas, tá bom? Então, é isso aí. Perfeito. E nós temos a dilatação volumétrica. Nós vamos trocar, então, aqui era dilatação de área, né? Variação de área. Agora nós vamos ter variação de volume é igual a V0 vezes um gama vezes um Δθ. Muito bem. Lembrando, né? Porque aqui ocorre em duas dimensões, né? Quais são as dimensões consideradas nessa dilatação? O comprimento e a largura, né? A espessura dessa chapa é irrelevante perto do comprimento, né? Das dimensões de largura e comprimento. Então, a espessura dessa chapa, ela não entra como... A dilatação que ela vai sofrer é desprezível, ela não entra nos nossos cálculos, tá bom? Já a volumétrica, né? Ela possui 3 dimensões. Aí sim, todas as 3 dimensões que nós conhecemos
vão ser levadas em conta nessa dilatação aqui, beleza? Então vamos lá que agora eu vou ter que me embolar aqui para poder fazer um desenho desse troço, cara. Vamos ver se eu sou capaz de fazer aqui um desenho representando a dilatação volumétrica. Muito bem, eu tenho aqui um cubo, ok? Tenho aqui um cubo. Um cubo não, um paralelepípedo, né? Enfim, um objeto que tem 3 dimensões, né? E aí, quando esse objeto que possui um volume inicial, que eu vou chamar de V0, né? Ele vai se expandir, né? Ele vai crescer, se dilatando e vai assumir uma nova configuração aqui que eu vou tentar desenhar de forma pontilhada. Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso. Tudo bem, tá indo bem. Tá, que eu deveria ter parado aqui, que bosta. Aqui, puxa pra cá, puxa pra cá. Não, aqui eu não devia ter feito esse traço. Puxa pra cá, puxa pra cá. Opa, eu acho que... eu vou puxar esse traço assim. Não tem problema. Tá, acho que ficou até mais ou menos, né? Então, depois que esse cubo se expandir, ele vai assumir essa região pontilhada, perfeito? Eu não vou riscar com caneta vermelha, né, como eu fiz aqui nos outros, porque vai ficar muito poluído visualmente, né? Então, acho que assim, destacando, a gente vai ter uma noção melhor, tá? Então, aqui ele tinha um volume inicial e aqui eu vou ter um volume final, né? Depois da dilatação. E esse carinha aqui é o nosso gama. O que é o gama? O gama é o coeficiente de dilatação volumétrica, ok? Então esse cara aqui se aplica quando eu tenho uma dilatação do tipo volumétrica, esse cara se aplica quando eu tenho uma dilatação do tipo superficial e esse cara se aplica quando eu tenho uma dilatação do tipo linear. É importante você saber a relação que esse sujeito e esse sujeito têm, né? Nós temos aqui, ó, o alfa é igual a um beta sobre 2, que é igual a um gama sobre 3, ok? Ou seja, o meu alfa, o meu beta, ele é igual a 2 vezes o alfa. E o meu gama, ele é igual a 3 vezes o alfa, né? A gente pode perceber que o alfa, ele é um cara de uma dimensão, o beta é um cara que tem 2 dimensões e o gama é um cara que tem 3 dimensões. Porém, a relação que existe entre beta e gama é a seguinte, né? 3 beta é igual a 2 gama. Perfeito? Essa aqui é a relação que existe entre beta e gama. Muito bem. Eu falei aí sobre dilatação, né? Falei também falei que os metais, né, têm a principal característica aí de se dilatar, né? Esse fenômeno explica aí, por exemplo, né, por que existe um espaço entre um trilho de trem e outro, né? Quando estão construindo os trens, eles deixam essa folga aqui, né? Essa folga, nos dias mais quentes, né? Ela foi intencionalmente colocada lá por causa da dilatação, né? Porque senão os trens, né, eles se deformam, né, durante um dia mais quente. A gente pode perceber também que existe no piso aí, que foi colocado às vezes na sua casa ou em algum outro lugar que você conheça, né? Entre um piso e outro, eles deixam um pequeno espaço
né? Porque esse espaço ele é pensado com relação à dilatação térmica. As vibrações também, né? As vibrações, enfim, tem outros motivos também para deixar esse pequeno espaço entre os pisos. Mas também se encaixa aqui um espaço para que o piso possa se dilatar, né? Esse espacinho aqui ele é preenchido com uma massa que ela tem uma plasticidade, ou seja, ela pode se deformar com facilidade, né? Já o piso, que é feito de cerâmica, ele não se deforma, né? Se você tentar causar uma deformação no piso, ele acaba quebrando. Então, esse espaço entre um piso e outro é preenchido com um rejunto, né? Nós podemos também pensar naquele caso das usinas, né? Que tem as linhas de transmissão, né? De energia. E aí você vê que entre uma linha de transmissão e outra, eles deixam uma barriga, né? Uma barriga bem grande. Por que eles não deixam o fio esticadinho, né? Da mesma forma que um metal ele pode dilatar em altas temperaturas, ele também pode se retrair em temperaturas mais baixas. Então, se a gente, no dia da instalação desse fio, estivesse fazendo calor, e eu coloco esse fio esticado, à noite, quando a temperatura caísse, esse fio ia se contrair, aí ele ia puxar uma torre na direção da outra, e talvez poderia causar um acidente, o fio poderia arrebentar, né? Porque nós vamos ver que a dilatação sofrida por esse fio, né, a variação do comprimento, depende do comprimento inicial. E nós sabemos que esses cabos aqui, eles têm quilômetros e quilômetros de extensão. Então, quando esses cabos têm quilômetros e quilômetros de extensão, a dilatação térmica sofrida por eles também é uma dilatação térmica muito elevada, tá? Nós precisamos também falar sobre a dilatação, por exemplo, em orifícios, né? Se eu tenho uma placa e aí eu faço um orifício circular nela, né? Esse orifício, né, conforme eu aumento a temperatura, esse orifício se dilata assim como a placa, né? A placa ela vai se dilatar e aí nós vamos ter o orifício também se dilatando da mesma forma. É válido também para pensar em sólidos, né, que sejam ocos, né? Ou seja, eles não têm preenchimento interno. Eles se dilatam como se fossem sólidos maciços, tá bom? Também eles expandem como se eles fossem maciços, tá? Bom, agora que eu falei sobre isso, eu também posso falar sobre um ponto muito importante, que é a dilatação anômala da água, né? A água ela tem uma dilatação diferente, né? Como assim? No caso aqui da nossa água, o que vai acontecer? Vamos fazer um gráfico aqui, né, do volume da água em função da temperatura. Bom, a gente sabe que à medida que a temperatura vai caindo aqui, né, a temperatura vai diminuindo, eu tenho aqui o volume da água também diminuindo. É o que acontece, né? A temperatura diminui e a água vai, temperatura diminuindo também. Porém, chega em determinado ponto em que a água tem esse comportamento aqui, ó. Tá vendo? Então, perceba que a temperatura continua caindo, né, se aproximando aqui de zero, porém, a partir de uma certa temperatura, o volume da água começa a expandir, tá? Então, é uma dilatação que a gente chama de dilatação anômala, né? Uma dilatação que foge do padrão. Sendo que a água vai atingir o seu menor volume a temperatura de 4 graus Celsius, tá bom? Isso explica, por exemplo, por que as superfícies dos lagos elas são congeladas e o fundo do lago não, né? O que acontece? Vou fazer um outro desenho aqui. Vou botar aqui novamente o gráfico da água, certo? O gráfico da água com a temperatura de 4 graus Celsius, né? Vou fazer um desenho esquemático aqui de um lago, né? Esse aqui é um corte transversal, né? Nós estamos vendo o lago em um corte, ok? Então, o que acontece? Nós vamos ver que a água a 4 graus Celsius, ela tem densidade máxima, tá? Então, quando a água chega a 4 graus Celsius, ela tem densidade máxima, perfeito?
Então, o que acontece? Essa água que está a 4 graus Celsius, já que a densidade dela é máxima, ela é uma água com menor volume, mais comprimida, né? Ela vai descer para o fundo do lago. Então, a água a 4 graus Celsius ela se situa lá no fundo. Enquanto a água que se aproxima aqui na temperatura de 0 graus Celsius, né, ela vai ter uma outra densidade, né? Mas é uma densidade menor que a densidade máxima. Então, essa água que está a 0 graus Celsius, ela vai subir, ela vai ficar situada aqui na parte de cima. Tá ok? O mais denso desce, o menos denso sobe. Mas perceba que a água que subiu, ela está a 0 graus Celsius, que é uma temperatura aonde acontece o quê? A solidificação. Então, quando essa água atinge a superfície, ela congela. Ok? Então, isso aqui nós temos uma grande camada aqui de gelo e a água do fundo permanece a 4 graus Celsius, né? Isso ajuda a manter a vida, né, que nós conhecemos na Terra. Imagina o que seria dos peixes, né, se toda vez que chegasse o inverno, essa água do fundo do lago congelasse, né? Eles não iam sobreviver a isso aí. Ok? Então, nós terminamos a nossa aula sobre dilatação térmica aqui. O meu próximo vídeo vai ser sobre dilatação dos líquidos, tá bom? E nós vamos falar sobre a dilatação aparente, tá? Eu espero que eu tenha sido claro. Vocês têm o meu contato no WhatsApp, então qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo aí, beleza? Então, por hoje é só. Eu vejo vocês no próximo vídeo.